Fala galera, sejam bem-vindos ao Dados Críticos, eu sou o Theory e nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade ao nosso desafio de criação de um mundo em 30 dias. Esse vídeo aqui é o 6º vídeo dessa série. Se você não viu os outros vídeos dessa série, assiste lá antes de assistir esse aqui, porque eu tô tratando eles de forma cumulativa, de forma que eu vou citar assim as coisas que eu já falei nos outros vídeos, tá? E antes da gente continuar, confere aí se você tá inscrito e caso não tiver, se inscreve para receber conteúdo de RPG de mesa, seja você jogador ou mestre, ok? Tem um link aqui na descrição com a nossa árvore de links e lá tem todos os links de redes sociais e tudo do Dados Críticos para você seguir e acompanhar, beleza? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Notion, que é o aplicativo que eu tô usando, né? Vou criar aqui um novo modelo, vou colocar aqui dia 6, raças, e vou responder a pergunta do dia, né? No dia 6 aqui, a gente está aqui com a pergunta: qual que é a prevalência da mágica? Quanto que ela aparece no seu mundo e de onde ela surgiu? Essa aqui é uma pergunta muito interessante porque a gente já chegou a tratar disso lá no início, quando a gente estava pensando no pitch do mundo, né? Agora vamos especificar isso melhor aqui. Escrevi aqui a pergunta para caso você queira responder aí também. E caso você se interesse em participar do desafio, usa a hashtag meu mundo em 30 dias e me marca lá no Twitter, no Instagram, qualquer lugar, para eu ver também como tá ficando seu mundo, ok? Então aqui, né, respondendo a primeira parte da pergunta, eu coloquei que a magia é algo bem comum no mundo, né? Mas as pessoas em geral só têm acesso à magia mundana e comum. Magia simples, por exemplo, de itens mágicos comuns, outras coisas que as pessoas sabem que existe, é bem comum. Mas manipular magia, né, como os magos fazem, feiticeiros e bruxos, é algo bastante perigoso porque a magia é bem caótica. Então ela pode acabar se voltando contra esse mago, contra esse bruxo, feiticeiro. É basicamente como manipular uma arma, né? Todo mundo sabe que a magia existe, ela é comum vista no mundo, mas não é todo mundo que se aventura a mexer com isso, né? Tava pensando aqui num paralelo com arma de fogo, por exemplo, né? Todo mundo sabe que existe, algumas pessoas usam, por exemplo, o governo costuma usar para segurança pública e tal. Mas tem outras pessoas que acabam usando para outros motivos. Dependendo de cada sociedade, ela pode ser mais aberta ou mais fechada ao uso da magia. Isso é muito bacana porque pode ter diversidade nesse mundo, né? Agora, uma coisa que é importante a gente colocar aqui é a origem da magia, de onde ela veio, né? Isso, de certa forma, vai estar um pouco relacionado com a ideia do nosso herói lá, daquele mito principal que a gente estava criando, de um herói que liberou a magia para o mundo e tal. E assim, por enquanto eu vou colocar que a magia, né, é a energia vital das coisas. Tudo tem magia e ela mantém tudo junto e conectado. Ela que mantém as coisas coesas de certa forma. Manipular magia é manipular essa trama coesa. Por isso é perigoso e potente. E aí eu gosto de pensar muito na magia também como aquela coisa, aquela ideia do Fullmetal Alchemist, aquele anime, né? Onde fala de alquimia e fala da troca equivalente. Onde uma coisa nunca vem de graça, então você precisa oferecer algo em troca. Eu gosto dessa ideia de magia, de energia vital. Eu acho interessante colocar algumas coisas no mundo, por exemplo, relacionadas a isso, né? Já que tudo é magia e tudo tem magia, você pode talvez manipular a magia que está nas coisas. É por isso que você consegue fazer uma bola de fogo onde não tem nem fogo, mas ao mesmo tempo você está exaurindo essa energia vital, seja de algum lugar, né? Porque alguma entidade está te fornecendo isso, essa força, seja da própria natureza que você está sugando essa energia, ou seja da sua própria energia vital que você está oferecendo em troca daquilo que você está conseguindo. Então, eu vou talvez pensar no sistema de magia mais interessante depois e estruturar ele melhor para trazer para vocês aqui nos próximos vídeos. Mas eu queria trabalhar com uma ideia mais ou menos assim. E aí aquele herói que a gente tinha pensado nos dias anteriores, ele entra aqui como alguém que foi a primeira pessoa talvez a descobrir como manipular essa energia vital aí da magia e publicizou isso, né? Divulgou isso de uma forma mais ampla. Pelo menos é isso que contam, né? E aí eu acho que seria interessante trabalhar melhor nisso depois. Mas respondida a pergunta aqui, vamos então ao exercício do dia de hoje, que como sempre o guia vai estar aqui na descrição, o link. Você pode entrar e aí você vai ver aqui, né, que o guia agora está lá no site do Scribe Encapuzado. Vou deixar o link aqui para você clicar e chegar lá, tá? E no guia de hoje, né, no exercício de hoje a gente vai falar sobre as raças. O texto do guia em geral te dá alguns conselhos para você posicionar ali as raças nativas daquele mundo. Não para pensar numa raça dominante ainda, mas quem são os tipos de raças e ancestralidades, linhagens talvez, que apareceram naquele lugar. A autora também dá uma dica interessante para a gente tentar fugir daquele estereótipo eurocêntrico, né? Então, dependendo do local, da geografia, do clima daquele local, as pessoas vão ter características diferentes, as raças, né? Principalmente num jogo de RPG aqui, onde as raças podem ser jogáveis ou não. Só que antes de fazer o exercício de hoje, né, de colocar as raças nativas aqui, o que eu vou fazer vai ser que eu vou fazer uma outra lista aqui com as raças que são jogáveis ou não são jogáveis no meu cenário aqui de RPG, tá? Vou criar aqui uma pasta vazia e aí eu vou enumerar essas raças aqui, a ideia geral que eu tenho para elas e aí eu volto aqui para vocês. Voltei aqui, galera, fiz uma listinha das raças principais aqui que eu acho que seriam raças jogáveis ou não
no mundo, né? E vou dar um resumão para vocês aqui. Os humanos são adaptáveis, diversos, conquistadores, né? Vão ser a grande parte ali dos habitantes desse mundo que eu tava pensando, né? Os elfos nesse mundo, eles são raros e reclusos, né? Algumas pessoas dizem que a maioria deles fugiu, né, para as ilhas no céu. Existem alguns poucos ainda que ainda são raros, mas que se mantêm reclusos nas florestas e tal. Uma coisa que eu tava pensando é que crianças élficas não têm aparecido. Então cada vez fica mais raro ver elfos ali, principalmente por conta dessa diminuição da própria raça. Eles vivem muito, né, também. Os halflings aqui, os pequeninos, né, eles geralmente vão ser comerciantes, eles vão gostar de viajar, conhecer pessoas novas, né. Quase todo mundo vai ter um amigo pequenino, então ele geralmente vai ser aquele cara bem relacionado. Os anões vão ser construtores, honra a família, né? Então eles sabem o lugar do mundo deles, geralmente eles mantêm a vida inteira nesse local. Vão ser raros os anões aventureiros, mas geralmente os jogadores vão escolher um desses, né? Que vai querer sair dessa ordem dos anões ali, da sociedade deles, e geralmente vai ser mal visto pelos outros por fazer isso, né? Os gnomos aqui, eles vão viver pro conhecimento, seja magia ou ciência, né? A gente vai pensar como é que vai funcionar esse direito aqui. Em relação aos draconatos, eles também vão ser uma raça jogável, mas eles não são tantos assim, e ninguém sabe de onde eles vieram ao certo. Mas todo mundo sabe que os dragões meio que rejeitam eles, falam que não são nada relacionados a eles, e que geralmente eles estão relacionados a alguma divindade, seja com um clérigo, com um paladino. Já os tieflings, eles se dizem descendentes diretos ali do grande herói, que é aquela lenda que a gente estava fazendo aqui, e eles foram separados do mundo. Então existe aí toda uma sociedade tiefling mais reclusa e que agora está começando a voltar a se relacionar com o mundo porque por algum motivo as fronteiras foram abertas. Os meio-elfos, né, como existem poucos elfos, também existem poucos meio-elfos, mas os poucos que existem, eles acabam ocupando posições de poder na sociedade ali humana e no geral, né, na sociedade humanoide. Tanto por causar essa espécie de espanto, nossa, é alguém descendente dos elfos e tal, mas também porque eles têm alguns benefícios ali do sangue élfico em suas veias, então eles conseguem viver mais tempo, por exemplo, e eles usam isso ao seu benefício, né? Os orcs aqui eu pensei em fazer seres inteligentes, bem organizados, mas que ficam reclusos porque eles vivem numa sociedade mais na deles. Eles têm um forte apego à tradição e uma conduta guerreira, sabe? Algo talvez mais voltado ali pro Japão feudal, ou talvez pra sociedade romana, né? Então pensei em me inspirar nisso. E por isso, né, os meio-orcs que existem, eles geralmente são filhos de pessoas que rejeitam um pouco essa sociedade, estão tentando mudar ela. E aí eles acabam aprendendo com os pais isso, então eles tentam transitar entre esses dois mundos aí. Os goblins, pensei em não mudar muito o padrão que a gente conhece na fantasia medieval, mas eles vivem reclusos, geralmente em pântanos e tal. Também se organizam, tem sua própria organização, então é bacana. Gigantes hoje são poucos, ainda existem, né? Raros as exceções que vivem em sociedade assim, em conjunto com outras raças, mas eles já dominaram o mundo, né? E aí eu pensei em fazer vários resquícios e ruínas de sociedades gigantes no passado. Os dragões são uma raça não jogável aqui, mas que existem bastante. Eles se auto-intitulam os donos do mundo, né? Alguns estão adormecidos, outros dominam uma região gigantesca ali, com sua forma feral, e outros, né, assumem formas de humanoides e acabam governando sociedades como humanoides, né? Então pode ser uma forma de um orc, de um elfo, de qualquer outra coisa ali, mas eles geralmente vão querer ocupar essa posição aí de poder e tal. Outra coisa que eu esqueci de falar dos anões aqui, né, é que eles têm uma rivalidade com os dragões. Outra coisa é que o ouro e riquezas acabam podendo corromper os anões, né? Me inspirei muito aqui em Senhor dos Anéis, aquela questão da loucura pelo ouro e tal. E eu acho que assim, no básico, essas aqui seriam as raças que seriam jogáveis e o tipo de clima, de textura, de gostinho que eu queria para cada raça aqui dentro desse mundo, dentro desse contexto. É lógico que isso vai depender do local onde a aventura vai se passar no mundo, né? E aí você pode explorar mais ou menos essas peculiaridades aqui de cada raça dessas. Mas isso aqui nem tá no exercício de fato. Isso aqui eu só queria colocar para ter um pouco uma ideia geral. E agora vamos pensar no exercício, essa questão do mapa aqui. Vou abrir o mapa do mundo aqui de Cala, né? Que eu tinha feito ontem. E aí a gente vai dar uma olhada aqui onde as raças principais podem ter aparecido, né? Ou as nativas, vamos colocar assim. Hoje em dia o mundo é basicamente governado por humanos no geral. De cara aqui, né, a gente tem algumas cordilheiras de montanhas. E para mim faz muito sentido que debaixo ou entre essas cadeias de montanhas existam sociedades anãs. Então aqui vai ter uma, aqui vai ter outra, que vão ter talvez estilos completamente distintos, tá? E aqui no meio dessas pequenas cordilheiras aqui, né, aqui é um grande vale, né? Eu acho que isso aqui vai ser uma região interessante para fazer várias coisas. Mas pode ter pequenas sociedades anãs aqui também, tá? Originando dessa parte. Assim, pensando num mito de origem das raças, eu acho que por enquanto ainda não vou colocar de onde as raças vieram. Acho que talvez possa trazer essa ideia de uma evolução, mas existem várias raças inteligentes nesse mundo, né? E aí cada uma pode contar a sua história. Talvez os anões contam aqui que eles vieram da própria terra, né? Da própria pedra. Acho que seria interessante esse tipo de história aí, porque combina muito com essa ideia geral de que a gente tem de anão.
da fantasia medieval, né? Eu pensei em colocar a parte dos Tieflings, a sociedade dos Tieflings, talvez numa ilha dessas aqui, tá? Uma ilha reclusa, talvez a mais longe de todas. Primeiramente eu tinha pensado em fazer nessa grande parte aqui, mas aqui vai ficar muito grande, né? Muito grande porque a escala desse mapa tá gigantesca, né? Pode se passar uma aventura inteira, galera, em um pequeno espaço de terra como esse aqui, ó. A escala aqui, como vocês podem ver, é 100 km. Então, de uma cidadezinha aqui até a outra, dá quase 100 km. Então, é muita viagem, dá pra colocar muita coisa, muita política envolvida. Então, eu tô pensando em colocar os Tieflings, né? Os Tiferinos, ou aqui numa ilha dessa, ou nessas aqui, ou nessa no cantinho aqui, bem reclusa mesmo. Eu acho que eu vou colocar nessa aqui, a noroeste. Acho que vai ficar mais interessante se eu colocá-la aqui. E aí, por algum motivo, eles estavam impossibilitados de se conectar aqui com as outras sociedades, né? Então aqui vai ser a origem dos Tiferinos, daquela ilha que foi separada do mundo por alguma forma. Eu queria até uma ilha um pouco maior do que essa aqui, depois a gente pode tentar mexer nisso aqui, mas vai ser nessa parte. A gente vai ter aqui uma espécie de deserto, aqui também, né? Aqui é um deserto mais frio e aqui outro deserto mais quente. O bom de ter essas grandes massas aqui de oceanos e mares é que a gente pode tentar talvez trazer algumas histórias de piratas e tal, muito legal isso também, navegações, né? Os humanos vão estar espalhados por todo o mapa, isso eu já pensei aqui. Eu tô falando isso pra vocês, mas eu vou anotar isso tudo, tá? E também, galera, tem que lembrar que existem ilhas no céu, né? Grandes ilhas aí, que geralmente vão ser ocupadas por elfos, né? Não é algo tão comum de se ver, mas sabe-se que existe. Às vezes é bem inacessível, né? Conseguir chegar numa ilha dessas. Por isso que eles foram pra lá, talvez por conta dessa inacessibilidade. Vão ter várias florestas, a gente pode ver aqui que o mundo tem várias florestas. Mas os elfos que vivem aqui na parte da terra mesmo, embaixo, eles vão viver reclusos nessas florestas aqui. Eu tava conversando com o Felipe, né, que joga lá na nossa mesa de Rime of the Frost Maiden, e ele tá criando o mundo dele também, e ele pensou na ideia de fazer vários elfos assim no mundo dele com características distintas, né? Então, da mesma forma que existem vários tipos de humanos, existirem vários tipos de elfos, de orcs e tal. Cara, eu achei essa ideia dele genial, cara. Talvez eu vou tentar implementar isso aqui, não sei se ainda, até porque aqui eu não pensei em tanta diversidade nesse sentido, porque vão ter aqueles elfos lá que vivem em cima e os que vivem embaixo. Mas com o tempo a gente talvez possa tentar aprofundar, vou até conversar com ele também para talvez pedir umas dicas, né, para ver como é que ele tá fazendo. E é o caso dos orcs também, né? Podem ter orcs aí que se organizam dessa forma que eu coloquei, né, mais com a sociedade japonesa feudal talvez, mas também podem existir orcs que se organizam de forma tribal mesmo, né? Não tem problema nenhum nisso, até para existirem plots de campanha dessa forma. Então, tipos e diferentes aí de etnias, de culturas. Eu pensei em colocar os orcs por esse motivo, mais aqui no sul, né, nessa parte gelada do sul aqui, porque isso traria uma justificativa do porquê eles vivem do jeito deles, porque caso não fosse dessa forma, por conta dessa tradição, eles não teriam conseguido sobreviver tanto tempo, né? Eu acho legal isso trazer aqui. E aí as outras raças, no geral, a gente vai poder encontrar nas diferentes cidades, em diferentes locais. Mas eu acho que aqui, pelo menos já dá para ter uma ideia aqui no geral para mim, de onde cada coisa vai se encaixando nesse mundo aqui. E aí, como esse mapa aqui do Asgard, ele já me traz aqui, quando a gente clica, as próprias cidades aqui, ó. Eu posso mudar esses nomes depois e tal, mas ele já traz várias grandes cidades aqui, que a gente pode clicar e tal. Eu posso mudar os nomes delas depois e ele traz o número de habitantes e tudo. E eu vou populando isso tudo aqui para ficar de uma forma que vai fazer sentido no meu mundo. Inclusive, eu acho que eu já vou fazer isso aqui mudando o nome de algumas coisas. E aí amanhã eu já trago pra vocês como ficou, beleza? E eu acho que é isso aqui no vídeo de hoje, né? Talvez o vídeo tenha ficado um pouco mais longo do que o normal, mas é porque esse tipo de coisa influencia bastante, principalmente pro RPG. Talvez nas raças aqui você não precisa especificar tanto quando você estiver fazendo uma aventura, né? Um mundo para escrever um livro. Mas no caso do RPG, influencia porque essas raças vão ser jogáveis, né? E a gente precisa ter também uma noção de como cada uma funciona e qual a relação entre elas. Queria agradecer a você por ter assistido esse vídeo aqui até aqui. Espero que ele tenha te ajudado. Continue com a gente nessa construção de mundo. Amanhã tem mais vídeo. Se inscreve no canal para não perder. Ativa o sininho, né? Porque muita gente não recebe a notificação. E entre no nosso Discord. O link tá aqui na nossa árvore de links na descrição. Um grande abraço e até amanhã.